No vídeo de hoje, as sequelas na vida dos membros causadas pela divisão em igrejas evangélicas. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. No início, o Evangelho espalhou-se graças à presença do próprio Senhor Jesus. Mais tarde, após sua morte e ressurreição, coube aos novos convertidos ao recém-criado cristianismo romper com suas tradições religiosas e sair pregando as boas novas do reino. Em pouco tempo, a nova fé cresceu e, como não poderia deixar de ser, surgiram as primeiras divergências entre seus seguidores. A lei de Moisés perdera a validade ou não? Os mortos voltariam à vida antes ou depois do retorno do Senhor? A circuncisão continuava obrigatória? Depois vieram as diferenças teológicas, e mesmo os gigantes da fé, como os apóstolos Paulo e Pedro, tiveram lá suas diferenças por causa de interpretações conflitantes acerca do Evangelho. Quando a Igreja ganhou formas institucionais e o clero se fortaleceu, as divisões passaram a ocorrer principalmente por questões internas e administrativas. A falta de consenso, seja por motivos espirituais ou simples disputa de poder, levou a cristandade a grandes rachas, como o ocorrido em 1054 entre cristãos do Ocidente e do Oriente, ou a Reforma Protestante do século XVI. A verdade é que ao longo desses 2000 anos e pelos mais diversos motivos ou desculpas, igrejas cristãs seguem tendo dificuldades em manter a sua unidade, gerando novas divisões e afetando a vida e o ministério dos seus fiéis. Na história recente das igrejas evangélicas brasileiras, grandes separações aconteceram, tanto nos grupos históricos, como a Igreja Batista, que viu surgir em seu meio um segmento avivado nos anos 1960, como nas igrejas pentecostais e neopentecostais. E as separações acontecem tanto em nível denominacional, como dentro das próprias comunidades locais, em geral por mero desentendimento entre seus líderes e muitas vezes gerando igrejas vizinhas e até rivais da mesma fé. A divisão é intrínseca à experiência da igreja cristã. Simplesmente nunca houve um cristianismo indiviso, aponta o professor Joanildo Buriti, coordenador do mestrado sobre Fé e Globalização do Departamento de Teologia e Religião da Universidade de Durham, na Inglaterra. As razões que desencadeiam essas cisâneas, na opinião dos especialistas, incluem desde a vaidade pessoal dos líderes até insubordinação, dificuldades de se trabalhar em equipe e interesses pessoais nocivos. Há também os motivos espirituais, caso das divergências teológicas ou de vocações ministeriais legítimas, que são sufocadas por lideranças centralizadoras. Dificilmente, a divisão é provocada por uma ovelha, mas quase sempre por um pastor ou líder, argumenta o pastor Oswaldo Lopes dos Santos, presidente da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. A denominação introduzida no Brasil no século XIX pelo missionário e médico escocês Robert Calley enfrentou uma grande cisão em 1967 por causa da adesão de alguns pastores ao avivamento espiritual. Se por um lado as separações em igrejas contribuíram para a acelerada disseminação do cristianismo no mundo, devido à multiplicação do número de congregações, por outro, geram verdadeiros traumas emocionais
e de fé nos membros, geralmente os que mais sofrem com as divisões. Toda ruptura, quer seja pessoal ou institucional, sempre causa algum tipo de trauma emocional, psicológico, social, e no caso da igreja, é um espiritual, continua Oswaldo. Trata-se de um divórcio eclesiástico que afeta profundamente a história e a identidade de um povo, removendo as suas bases e criando um vazio existencial por um longo tempo. Os cismas que acontecem no meio das igrejas evangélicas são uma das inúmeras causas das transferências de membros entre igrejas. A flutuação é grande hoje em dia. É comum se encontrar crentes que já foram ligados às diversas congregações. Tem o caso de uma pessoa identificado por RM, carioca de 50 anos, que, a fim de evitar constrangimentos, pediu para a reportagem do Guia-me para não ser identificado. Ele diz assim: converti-me na Assembleia de Deus, mas 3 anos depois o pastor rompeu com o conselho e abriu sua própria igreja. Fui com ele e mais uns 30 irmãos. O novo trabalho prosperou, mas aí foi a vez de o pastor ser vítima da divisão. O missionário da igreja, insatisfeito com sua liderança, saiu e levou consigo boa parte dos membros. Ele, decepcionado, por pouco não caiu na fé. Não fui atrás nem de um nem de outro. Achei absurdo que homens que se diziam de Deus ficassem brigando entre si, reclama. Hoje, o funcionário público congrega na Igreja Cristã Maranata. Há muito de vaidade e interesses pessoais nesses rachas e pouco evangelho, opina. Credibilidade comprometida. Os crentes que mais sofrem com processos de divisão são justamente os neófitos na fé, que ainda possuem uma visão romantizada da igreja, aponta o pastor Altair Germano, coordenador pedagógico da Faculdade Teológica da Assembleia de Deus, em Abreu e Lima, em Pernambuco. As pessoas ficam marcadas por essas rupturas. No entender do educador, atitudes de divisão podem criar grandes males espirituais para os membros de uma igreja que se fragmenta. Embora em alguns casos a divisão seja até necessária, ele ressalva que, mesmo assim, levantar as questões de maneira pública não é o melhor caminho. As demandas e questões que suscitam divisões denominacionais precisam ser tratadas pelos líderes com sabedoria, temor, respeito e amor cristão. Até mesmo falar sobre as experiências de divisão é difícil tanto para os líderes como para os membros das igrejas que sofreram esse tipo de situação. O pastor Josivaldo Carlos, de 42 anos, da Igreja Batista Missionária, já foi membro de uma igreja tradicional na periferia de Olinda, Pernambuco, antes de iniciar o próprio ministério. Há 10 anos, um processo de mudança radical implantada por um pastor que chegou à congregação afastou rapidamente os membros mais antigos. Eles se sentiram excluídos pela nova liderança. A maior parte se espalhou pelas igrejas vizinhas, mas uns até abandonaram o evangelho. Josivaldo lamenta que os estragos da divisão vão além das paredes da igreja. Trazem descrédito não apenas para as instituições que passam pelo problema, mas para o evangelho como um todo. Existem consequências muito grandes nesses momentos. Uma delas é o prejuízo ao caráter evangelístico da igreja. Os novos convertidos sofrem um abalo na fé grande e eles esperam da igreja algo novo, querem satisfazer um vazio da alma. Quando se deparam com uma separação que cria um ambiente muito hostil, a decepção é grande. Afinal, no lugar onde tinham a expectativa de encontrar soluções, acabam encontrando mais problemas. Para Rinaldo Silva, de 24 anos, do Recife, o que motivou a deixar a igreja onde congregava foi o que se chama de uma crise interna. Envolvido em vários trabalhos na igreja, ele foi levado a deixar o ministério onde se batizara
e foi para outra congregação, na mesma localidade, com uma série de irmãos, por conta das mudanças promovidas por um novo pastor, que eram contrárias aos princípios da igreja. Esses momentos criam períodos de fraqueza espiritual muito grande, levam os membros a se fecharem. Muitos não querem mais saber de igreja nem participar do corpo de Cristo. Com o tempo, a pessoa nem quer mais buscar a Deus. Anos após, com o fim da crise, Rinaldo retornou à igreja de origem, onde congrega até hoje. O aposentado João Neto, de 54 anos, também passou por um processo de divisão na sua antiga igreja. Desvios doutrinários, instabilidade na congregação, culminaram numa divisão 6 meses depois. A igreja tinha um perfil e uma história que foram desrespeitados. A unidade da congregação foi enfraquecida. Entre os mais antigos, é uma tristeza ver uma trajetória ser interrompida. Outro grupo de fiéis que demora a superar o embate das divisões são aqueles crentes que possuem longas trajetórias em uma mesma igreja. Geralmente, aqueles que têm uma caminhada histórica em sua denominação que apresentam dificuldades maiores numa situação como esta. Aos poucos, aquela sensação de vazio vai se dissolvendo e um novo tempo se estabelece em nossas vidas, porque afinal, Deus nunca desiste de nós e Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.